falando em saúde, eu vou aqui para o nosso telão para conversar com o convidado do programa de hoje, a nossa conexão direta lá com o Complexo Hospitalar Central. Dr. Kelvin Paganini, ele é infectologista. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao Band Cidade. Dezembro vermelho, o que significa, doutor? É um mês destinado a que tipo de ação? Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos aí de casa. É um prazer imenso estar aqui novamente, agora falando um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho, ele nada mais é do que um mês dedicado às infecções sexualmente transmissíveis, em especial ao HIV. Então, o Ministério da Saúde criou essa campanha, onde são realizadas ações em saúde relacionadas ao HIV e à AIDS, como conscientização, prevenção e acompanhamento. Além disso, ela também visa a luta pelo direito das pessoas que vivem com HIV e o combate à discriminação, que é o nosso maior problema atualmente. Doutor, tem alguma diferença entre HIV e AIDS? Tem sim. Geralmente, quem é portador do HIV é a pessoa que tem a infecção. Ela pode estar tanto na fase inicial, quanto há muito tempo com a doença em si, contaminada pelo vírus. A AIDS nada mais é do que quando o HIV já está há bastante tempo instalado dentro do organismo e a pessoa tem o sistema imunológico enfraquecido. E isso faz com que apareçam outras doenças, a gente chama de doenças oportunistas. E essas doenças oportunistas são, a maioria das vezes, infecções por fungos ou até mesmo algum tipo de câncer, que é específico da pessoa que tem uma imunossupressão, que tem um sistema imunológico frágil. Perfeito. Eu não sabia exatamente dessa diferença. Está correlacionado, mas tem justamente a diferença, e muito bem explicada pelo doutor aqui, doutor Kelvin. Com o avanço, evidentemente, dos tratamentos, eu queria saber se houve algum tipo de mudança também nos meios de transmissão desse vírus, doutor. Na verdade, assim, o meio de transmissão mais frequente que nós temos hoje é ainda por via sexual, esse é o mais encontrado, mas também a gente tem algumas infecções por compartilhamento de seringas, principalmente em pessoas usuárias de drogas, em drogas injetáveis, tá? Tem a transmissão também de mãe para filho, principalmente na hora do parto ou na amamentação. Lembrando que as mães que possuem HIV, elas não podem amamentar. É um dos riscos de transmissão. Outros métodos também, que tinha muito no passado, mas hoje é bem comum, é bem frequente a gente encontrar, eram aquelas pessoas que perdiam muito sangue, que tinham alguma doença como uma anemia, alguma coisa assim, que recebiam bolsas de sangue com frequência, que eram transfundidos bolsas de sangue. Então, poderia acontecer da pessoa se infectar pelo vírus do HIV recebendo sangue. Hoje é bem mais incomum isso acontecer, porque são realizados diversos testes antes de fazer a infusão no paciente. Doutor, essa transmissão, porque o senhor fala, parece que o meio mais provável do contágio é através da relação sexual. Isso dá pelo contato dos órgãos ou pela ejaculação propriamente? Ela geralmente por presença de secreções, que daí a gente coloca como parte ejaculação ou alguma secreção, algum fluido. Algumas relações também pode haver o contato ali de sangue, pode machucar um pouquinho, ter uma relação com, digamos, uma fragilidade maior, e isso também gera um contato de sangue. As nossas mucosas, que são a região dos órgãos íntimos, aí elas são mais frágeis, digamos, são uma região mais frágil, uma pelezinha mais frágil. Então, isso pode acontecer tanto na parte da ejaculação quanto na parte de sangramentos, propriamente dito. O beijo também é possível? Não. Beijo não transmite HIV, nem beijo, nem suor, nem fezes, nem urina, desde que não tenha contaminação com sangue. Entendi, perfeito. O que tem ocorrido nos últimos tempos de avanços no tratamento deste vírus? O nosso meio de proteção mais frequente, mais encontrado que nós temos hoje é o uso do preservativo. Com as novas técnicas estão surgindo, por exemplo, medicações que, por exemplo, a profilaxia pré-exposição, a gente chama de PrEP, que é uma medicação que a pessoa toma antes de se expor, antes de ter uma exposição de risco. Por exemplo, eu vou ter relação e
às vezes desprotegida, ou às vezes esqueceu a camisinha, que isso sempre é a desculpa maior que a gente tem. Essa medicação é a PrEP, que toma antes e depois, depois da relação. Temos também, por exemplo, as pessoas que tiveram relação, foi uma relação de risco, e tem uma medicação que toma depois dessa relação, que ela previne, que ela reduz a chance da pessoa de contrair o HIV, que a gente chama de profilaxia pós-exposição, que ela tem que ser tomada o mais precocemente possível, tá? Ela até 72 horas, mas a gente preconiza que tome nas primeiras 2 horas após a exposição de risco. E também uma das coisas, um dos meios de prevenção que nós temos, que precisamos bater em cima, é realizar a testagem com frequência, saber qual é, se você tem o vírus ou se você não tem o vírus. Hoje o teste rápido ele é feito com uma gota de sangue, ele já é suficiente para dar o diagnóstico. E temos também alguns testes, inclusive um autoteste, é um teste que coleta da saliva mesmo, a pessoa pode ser feita em casa e ela tem o diagnóstico, pode fazer o diagnóstico no próprio domicílio. E tudo com eficiência, doutor? Ou com margem de erro? Sim, tudo com eficiência. A chance, digamos assim, chama de sensibilidade, especificidade, é muito grande. Então, ele tem uma confiança alta aí, acima de 90%. Ela tem essa confiança. Perfeito. O vírus ele ainda é letal, doutor? Porque se falava muito antes, né? Parece que nos últimos tempos ficou meio banalizado a seriedade desse vírus. Ele continua sendo letal? O vírus do HIV, a infecção em si, se você não fizer o diagnóstico precoce, quanto mais tarde você faz um diagnóstico, mais o vírus vai ter destruído o seu sistema imunológico. E nisso a pessoa vai ficando enfraquecida. Esse sistema imunológico, ele pode recuperar ou não. Hoje, inclusive, eu trabalho, num dos meus ambientes de trabalho no Semetron, a gente tem visto muitas pessoas com diagnóstico tardio, que já chega naquela fase AIDS, já chega naquela fase onde várias doenças já se instalaram. E isso sim, tem um risco gigantesco, pode ser que não recupere, pode ser que não retorne, e pode ser sim evoluir a óbitos. É claro, a gente tem muitos casos no Brasil, inclusive. Então, a melhor coisa é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Que hoje nós temos vários estudos, grandes estudos, inclusive uma campanha da Organização Mundial de Saúde, que a pessoa que tem o vírus do HIV, ela faz o tratamento regular, toma lá os comprimidos certinho. Depois de 6 meses que o vírus não está mais detectado no sangue, se eu tiver 2 exames aí com um vírus indetectável no sangue, ela não transmite mais por via sexual, entendeu? Então, nós temos hoje casos de o marido possui o vírus, a esposa não. Ele trata certinho, tratou, tudo certinho, foi liberado pelo médico, puderam ter filhos. Normalmente, a esposa não contraiu o vírus. Então, hoje está muito avançado esse quesito de controle da doença, mas precisamos diagnosticar o mais precocemente possível. Dr. Kelvin Pagnani, ele é infectologista, mais um também que compõe o quadro clínico do Complexo Hospitalar Central, o qual é nosso grande parceiro aqui. Doutor, muito boa tarde, obrigado pela vinda. Boa tarde. Falando em saúde aqui no Band.